volta de uma maneira disponível a se encantar esteticamente? Hein, gente? Primeiro horário da manhã é fogo, né, pessoal? A gente toma café, no frio desse dá vontade de ficar na cama mesmo, eu sei, né? O computador tem disso também, a gente bota o computador ali do lado, né? Ou o celular e tudo mais. Eu sei que é complicado, mas vamos lá. Força que vocês conseguem, que vocês são foda. Alguém olhou para o mundo assim? Olhou de uma forma diferente, refletindo? Não? Eu, Quem que falou? a Clara, Ô, Clara. E o que te despertou? O que te chamou a atenção? uns desenhos que eu tenho na parede. Que você fez ou que você comprou, pediu para alguém fazer? Alguns meus, alguns da minha irmã. Ah, olha que legal, ué. Você gostaria de compartilhar depois com a gente um pouco desses seus desenhos, em foto, ou um relato de qual foi seu processo criativo ali? Não precisa ser agora não, mas depois você anima? Sim, Ah, que legal. Fico muito feliz aí. Tem mais alguém que desenha, que faz, que, né, desenvolve algum tipo de atividade artística aqui, pessoal? Eu costumava fazer varinhas, sabe? Tipo de Harry Potter. Ah, que legal. Então, uma escultura, né? É tipo uma escultura, né? É, Olha, que legal, Maria Vitória. Tá vendo, pessoal? Tanto né, perspectivas e práticas já artísticas, né? Desenho, escultura. Talvez alguém aqui cante bem, né? Ou às vezes tem alguém aqui também que é maior varapau na voz. Mas é assim que é bom. Aqui, gente, vou começar a projetar aqui o nosso tema, tá? Nós vamos relembrar um pouco, já deu os nossos 5 minutos. Nós vamos relembrar um pouco do que nós conversamos, né? Ontem sobre o conceito de arte, né? Como que arte é alguma coisa, né? É uma prática um pouco singular, única, sui generis, né? Sui generis no sentido de ser próprio do seu gênero, talvez incomparável, será? Né? Então ontem a gente olhou o seguinte, pensando nas reflexões da Raíssa Pina, que a gente tem duas possibilidades. Se a gente vai por uma definição fechada, ou seja, se a gente fizer a pergunta do que é arte, a gente vai chegar num caminho de verdades absolutas e uma planificação dessas expressões, né? Ou seja, a gente não vai considerar a diversidade das práticas e das expressões artísticas que se dão na cultura, né? E cultura é o que a gente vai falar hoje. Se a gente faz essa pergunta do que é, né? Então não é tão produtivo pensar em definir uma coisa só. Então vamos fazer outra pergunta. O que faz algo ser arte? Que é o que a Raíssa propõe para a gente. E nessa reflexão de mudando a perspectiva, de mudando a pergunta fundamental, ela traz para a gente 4 processos. O primeiro é refletindo que o gosto não seria um critério específico para se definir o que é e o que não é arte, né? Por que o gosto não é um critério específico? Porque o gosto é variável, beleza é variável, arte é variável. Então, assumir uma perspectiva para classificar ou para entender uma multiplicidade de expressões também não é tão interessante assim, né? Ela até joga com uma frase que é interessante, que é independente se você achou bonito ou não, se você gostou ou não, ainda assim é arte, né? O segundo ponto seriam os processos criativos envolvidos na produção daquele objeto artístico, não é? E por que isso é interessante? Porque não necessariamente a gente está focado na análise da técnica por trás daquele objeto. A maneira como foi esculpido, pintado, né? Executado, né? Mas sim quais que são as reflexões que todo aquele objeto apresenta. A maneira que ele foi produzido indica também o que aquele artista, o que aquele agente proponente, aquela pessoa que propõe algo para a sociedade traz, né?
Então, quais seriam essas reflexões, né? Então, não necessariamente a técnica, e sim a maneira como aquilo foi produzido, criado. Ao mesmo tempo, tem essas instituições, né? A gente tem esses âmbitos de validação institucional de determinada prática, né? E o engajamento estético, que foi exatamente isso que eu perguntei no início da aula, se alguém, depois dessa nossa aula de ontem, né, olhou, observou coisas à sua volta refletindo de uma forma mais sensível, de uma percepção mais engajada com uma realidade diferente da realidade ordinária, né? Esse resgate do cotidiano que a arte propõe para a gente, né? Isso demonstra também, depende da maneira que a gente atua, né? Então a arte, talvez num plural, mas um plural muito específico, né? Quando a gente bota coisas entre colchetes, é um acréscimo individual, né? Por exemplo, se você está lendo um texto e você quer acrescentar algo naquele texto, normalmente se utilizam colchetes, né? Então a arte ela é plural, mas ela não é plural só pelas suas linguagens, não é plural só pelos seus objetos, resultados. Ela é plural porque os produtores e nós, seres humanos, somos plurais, né? Então esse S entre colchetes vai representar, de certa forma, a nossa relação com as artes, né? Então, arte é plural, não há um único fator que define o que é o que não é arte, não é? Depende muito da nossa relação com aquilo, depende muito da postura que nós temos frente aos objetos artísticos, de uma forma geral, o que torna, então, tudo muito dinâmico, não é? É evidente que existem expressões já consolidadas, né, do que seria e do que não seria um objeto artístico, né? Não há, é inquestionável que o Davi de Michelangelo ou que a Mona Lisa de Da Vinci seja um objeto de natureza artística, né? Por que é inquestionável? Porque entra num rol, num conjunto canônico, né, de objetos que são tidos como artísticos, que já passaram por validação institucional, né, que independem do gosto pessoal, né, que as pessoas se engajam esteticamente com aqueles objetos e tem todo um processo criativo muito interessante, né, e que é atraente, né? Mas mesmo assim, a nossa relação com outros objetos do cotidiano, né, torna-se dinâmica, né? Então, por isso esse S entre colchetes. Por isso esse S indicando que a subjetividade, né? Olha que legal, subjetividade também conhece, né? É um imperativo na nossa perspectiva, né? Nisso, foi o que a gente viu ontem, gente. Tudo isso está inserido, vou parar de projetar aqui para a gente voltar. Tanto quem produz, quanto quem observa, quanto o que está sendo proposto, tudo isso está inserido numa lógica de comportamentos, normas, valores, procedimentos, linguagens, gosto, que mais? Enfim, tudo isso faz parte de uma determinada cultura, não é? As diferenças entre as culturas, a gente viu lá na nossa primeira aula, na nossa segunda aula, perdão, a primeira foi a apresentação do ano letivo, a gente viu que lá na nossa segunda aula que as diferenças entre as culturas também não é um parâmetro para classificar algo enquanto avançado ou primitivo. Então a gente já percebeu através do relativismo cultural que as culturas elas estão em pé de igualdade, né? Então isso pressupõe que existem várias culturas por aí, né? Tanto no passado quanto no presente. Olha que interessante. Esses objetos fazem parte dessas culturas, o que significa que se um arqueólogo, um historiador, ou se algum de vocês andando pelo mato tropeçar numa engrenagem antiga, né? Uma engrenagem, e essa engrenagem tiver 5.000 anos de idade, essa engrenagem vai expressar o pensamento da engenharia humana de 5.000 anos atrás. Por quê? Porque ela é resultado daquela cultura específica. Da mesma forma, se um arqueólogo, um historiador, ou um de vocês andando pelo campo, andando pelo mato, tropeçar numa escultura machacali de 1.000 anos atrás, vocês vão se deparar com o pensamento, ou a reflexão, ou o entendimento de mundo machacali
expresso naquela cultura, né? Então, os objetos, por si, eles não são neutros, né? Eles carregam coisas das culturas que os produziram, não é? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Não? Não. Beleza. Da mesma forma, vocês, enquanto observadores, também fazem parte de uma cultura, não é? Assim como eu, assim como qualquer pessoa. Isso é interessante porque a gente chega num conceito de cultura proposto por esse véizinho sorridente aí, chamado Clifford Geertz, que infelizmente já morreu em 2006, né? E o que ele falava? Que o ser humano, todos nós, né? Nós somos os animais, né? Entes viventes, né? Amarrados a teias de significados que nós mesmos, nós seres humanos, nós construímos, né? E ele vai assumir a cultura como sendo essa teia de significados e a análise dessa teia. Então, qual que é o interessante do conceito do Clifford Geertz? Primeiro, a gente pensar o que é uma teia em si, o que seria um significado, já que cultura é isso que a gente faz e a gente faz seriam essas teias, né? O que significa tecer significados? O que significa compor essa grande tapeçaria, esse grande tecido e emaranhado de sentidos e símbolos e significados que a antropologia ali, já na década de 80 do século passado, entendia como cultura. Isso impactou todas as outras áreas de conhecimento, especificamente a artística também, né? Vamos imaginar um grid, tipo uma grande grade, né? Um grande quadriculado, né? Que seria a nossa malha de sociabilidades. De um ponto a outro se conecta através de um laço, né? A partir do momento que esses laços vão se emaranhando, essa trama vai ganhando um desenho específico. Esse conceito de cultura, gente, demanda da gente um pouco de abstração do pensamento, né? Imagina um tear antigo, uma costureira, um tecelão, um pescador com a sua rede. Todos eles vão fiando e fiando e fiando e fiando, né? E construindo um sentido no outro. Cultura, de acordo com Clifford Geertz em antropologia, seria o resultado desses atos de tecer e retecer, né? De juntar e rejuntar coisas. O interessante é que nós fazemos isso através de um processo de entendimento do mundo. Por que que no exemplo que eu dei sobre o vaso Machacali, ou a cerâmica Machacali, ou a engrenagem de 5.000 anos atrás, elas expressariam a cultura de sua época, né? Porque elas são subproduto desse próprio entendimento do mundo, né? Então, o objeto em si, um vaso ou uma engrenagem, eles seriam subprodutos, eles seriam produzidos pelo pensamento de determinado agrupamento humano, não é? E isso não é só um vaso, uma chacali, uma engrenagem, isso é a Mona Lisa, isso é o Davi, de Michelangelo, isso é a pintura que a gente viu do Roy Lichtenstein. Eles são subprodutos dessa ação de se tecer e retecer, né? E no encontro de uma linha com outra, esses nós que seriam significados, continuando na metáfora da antropologia, né? Seriam esses significados que são apresentados nesses quadros, ou pinturas, ou engrenagens, enfim. O interessante é que se a gente extrapola a ideia de cultura, não só enquanto objetos de uma cultura específica, mas símbolos e significados e gestualidades, ou seja, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente entende os outros falando, a gente sempre está pegando nós dessa rede, nós seres humanos, pegando o encontro de uma rede com outra, um sentido que é gerado ali naquele tecido de significados, e nós estamos juntando isso e apresentando para nos comunicarmos. Então a cultura também é linguagem, né? A partir do momento que eu falo sujeito, verbo, predicado, ou sujeito, verbo, complemento, né?
Isso faz parte do entendimento ou de um acordo específico que nós, brasileiros, falantes da língua portuguesa, né, e lusófonos de uma forma geral, porque a gente consegue entender um angolano e um moçambicano, apesar do sotaque, da estrutura de pensamento linguístico, não é? Então, todos esses fatores, né, sejam objetos ou comportamentos, ou normas ou falas, né, todos eles estão submetidos a esse grande tecido, esse grande emaranhado, que a antropologia, seguindo o Clifford Geertz e nós, do campo das artes, adotando essa perspectiva, chamamos de cultura. Né? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Não? Alguém pode explicar para mim, então, qual que seria a diferença sobre perspectiva desse conceito? Qual que seria a diferença de um gibi para o quadro do Roy Lichtenstein? Pegadinha, hein? Vamos lá. Algum corajoso? Ou corajosa, destemida? Não, gente? Eu acredito que o que vai mudar é o processo criativo de um e para o outro. Porque são pessoas diferentes, em épocas diferentes, pessoas totalmente diferentes. Então, o processo criativo de um é diferente do outro. Legal, o processo criativo, pensando lá no contexto da Raíssa Pina, não é? Enquanto um dos fatores para a gente observar as diferenças entre uma produção que seria corriqueira, né, e uma produção que a gente entende enquanto artística. Muito legal, Maria Vitória, obrigado. Um dos conceitos que a gente pode analisar, de fato, seria o processo criativo. Agora, a diferença que o processo criativo, aí que o conceito de cultura fica interessante, é que o processo criativo em si também faz parte da cultura, né? Então a cultura não é somente o contexto onde aquilo foi produzido, né? Mas também a maneira pela qual aquilo foi produzido, a maneira pela qual aquilo foi raciocinado, pensado, refletido, representado, idealizado, a maneira como aquilo foi constituído enquanto material, a maneira que aquilo foi apreendido no sentido de interpretado, né? Enquanto mensagem, enquanto significado, né? Então a cultura, gente, pensando na nossa questão do Lichtenstein e do Gibi, tanto o Gibi quanto o Lichtenstein fazem parte de núcleos de cultura específico, né? Se tivesse uma distância, e como a Maria Vitória pontuou muito bem, foram produzidos por indivíduos também diferentes, né? Significam que cada um desses indivíduos tem uma apreensão, assimilação, eles tomam para si esse conjunto de elementos, esse conjunto cultural de uma forma específica, né? Por isso que é subjetivo. Mas imaginemos que entre o Gibi e o Roy Lichtenstein eles fossem separados por 5.000 quilômetros e 200 anos, né? Seria outro fator a ser acrescentado à diferença das duas produções, não é? Por mais que um reproduza o outro, né? Isso que é o interessante da obra, ela não reproduz, né? Ela se apropria e ressignifica, dá outro significado àquela obra, né? Então, avançando, gente, esse tema da cultura é fantástico, porque cultura em si, a cultura não é algo destinado a algum grupo de pessoas, muito menos cultura é um tipo de manifestação só. Cultura é comer arroz com feijão, cultura alimentar de uma determinada região, né? A cultura também é plantar milho, não é? Como que se lida com a terra, quais que são as técnicas envolvidas no cultivo e no plantio do alimento, né? A cultura também é andar de bicicleta, né? Por que cultura também é andar de bicicleta? Qual que é toda a engenharia por trás daquele maquinário ali, né? Qual que foi a empresa, ou a companhia, ou a fábrica que produziu aquilo? De qual maneira aquele mineral é extraído da terra e é processado? Tudo isso diz respeito ao entendimento de uma sociedade ou de um grupo, um agrupamento humano, de como pensar o mundo, utilizar o mundo, não é? E nós temos casos fantásticos, não é?
Por exemplo, aquele canto dos índios Kisede, por que dizem respeito à cultura Kisede e fala da organização social dos Kisede? Porque a maneira como os Kisede, que são aquele povo lá do Xingu, né, que a gente viu um trecho num documentário, no questionário que a gente fez, né, que é a maneira como que aquele povo Kisede entende o universo, entende as coisas à sua volta, não é? Entende como que, enfim, as relações com a natureza, a relação com outros homens, né? Outros seres humanos. Então, essas teias de significados, né? E sempre utilizando essa metáfora da teia, do nó, né? A teia seria o resultado desse emaranhado dessas linhas únicas, né? Que seria, por exemplo, como que se come pão. Isso seria uma teia, isso seria um fio, na verdade, né? Ligando uma ação à outra, né? Ou qual que é a imagem mental da palavra casa, ou a imagem mental da palavra Serra da Mantiqueira, não é? A metáfora da linha continua como uma associação, né, entre coisas perceptíveis do mundo e todo um conjunto de representações que nós humanos tecemos em nossas mentes, enfim. E o resultado desse emaranhado, ou seja, o resultado desses processos de tentar entender o mundo, dar nomes ao mundo, por isso que existem línguas diferentes, a gente pode chamar de house, de casa, né, de oca. Cada um vai ter uma palavra, uma sonoridade para expressar local onde se habita, não é? Então, o resultado desse emaranhado de significados, né, que vão ter sendo imagens e representações. E cada povo específico vai ter uma teia específica, porque cada povo também tem a sua singularidade e consegue observar o mundo e aprender e assimilar esse mundo também de uma forma singular. Se a gente fosse ampliar essa teia, né, você pega lá um tecido, um pano, amplia esse pano, sei lá, 200 vezes, vai ter um ponto de contato entre uma teia e outra. E esse ponto de contato, dentro da metáfora da rede, é o que a gente chama de nó, né? Que é a partir do momento onde uma associação e outra se entrelaçam, né? E aquilo vai representar algo. Por exemplo, se eu pisco para vocês, e esse é um exemplo muito interessante, deixa eu voltar aqui. Se imagine, por exemplo, que eu estou conversando com vocês e do nada eu faço isso daqui, né? E fico piscando o meu olho. Se eu tivesse um tique nervoso, esse piscar de olhos aqui não teria o menor sentido. Seria um comportamento repetitivo através de um tique, e ele não carregaria nada além só do movimento de abrir e fechar os olhos, né? Agora, se eu não tivesse tique nenhum e piscasse, seria talvez um sinal conspiratório, né? Seria talvez, olha, vamos ficar esperto e vamos fazer tal coisa? Olha, veja o que está acontecendo, né? Ou seja, o sinal, o movimento do meu olho é o mesmo, se fosse um tique ou se fosse um sinal conspiratório, né? A diferença é o que aquilo representa. Então, o tique nervoso, ou na verdade o piscar de olhos, seria um nó, né, dentro dessa rede de significados. Por que seria um nó? Porque é associar um movimento, que é fechar os olhos, né, com uma outra intencionalidade. Eu sei que esse conceito de cultura é um pouco abstrato, gente. Mas quando a gente entra em contato com ele a primeira vez, fica talvez assim um pouco mais cabreiro, né? Mas com a medida com o processo, né, do nosso ano letivo vai ficar um pouco mais claro, tá? Alguma dúvida até agora, meus queridos? Vocês entenderam a questão da rede, do nó, agora do exemplo do piscar de olhos? Deu para entender? Deu para entender? Sim. Beleza, gente. Então, resumindo, o conceito de cultura que a gente vai assumir, e é um conceito de cultura adotado atualmente, é esse em que nós observamos o mundo, significamos, ou seja, nós observamos, tentamos compreender, abstraímos as relações do mundo, né? E reunimos isso num conjunto sistêmico de significados. Esse conjunto sistêmico de significados a gente chama de cultura, né? E uma das metáforas utilizadas para a gente entender o conjunto desses significados e a inter-relação deles é o da teia e do nó. Nós podemos associar coisas que são completamente impensadas, não é?
Ou podemos associar coisas próximas, né? Por exemplo, eu posso pegar um mictório, que foi o que o Duchamp fez, né, inverter esse mictório e botar num museu. Então, ele quebrou com a associação convencional de um objeto ordinário, presente ali no mundo, presente em banheiros masculinos, e levou para um outro contexto completamente diferente. Então, é como se o Duchamp propusesse, que isso há mais de 100 anos atrás, um novo tipo de fio naquela teia de significados, ou uma nova proposta de organização daquela teia de significados, a maneira pela qual ela se organiza. Nós temos outras possibilidades e outros exemplos. Uma quebra absurda dessa teia de significados, que seria a passagem de uma representação figurativa para um abstracionismo, ou seja, a passagem de uma representação de figuras e objetos em sua realidade mundana para uma desconstrução absurda da representação. Se a gente pensa no cubismo, né, alcançando o abstracionismo geométrico, aquilo são formas e cores. Então, é uma nova proposta de teia de significados, não é? Uma nova proposta de utilização dessas teias de significado, não é? Deixa eu só voltar a compartilhar aqui com a gente. Então, expandindo o nosso conceito, a gente tem que pensar que todos nós somos agentes criativos dessa teia. Todos nós participamos e inventamos essa teia também, né? Então, há todo um complexo muito mais amplo do que, de fato, um ponto a outro ou um grid a outro. É sistêmico, né? É orgânico, né? E alguns autores dizem que é até global, né? Porque se a gente pensa em globalismo, né? Em globalidade. Então, pela metáfora da linha e do nó, ou seja, pela metáfora da conexão entre coisas e relacionar essas conexões, né, a gente pode compreender o conceito de cultura como resultado das ações de conectar e desconectar nós, de tecer e desfazer linhas. Portanto, sob uma perspectiva antropológica, cultura é tudo aquilo que o ser humano constrói como significado, como símbolo e como linguagem, né? Por isso que um objeto que vocês tropeçam no mato, né, por exemplo, entre aspas, carrega sinais da cultura que produziu ele. Porque a cultura está presente enquanto símbolo, né, ou seja, enquanto imagem mental de alguma coisa, como significado, como resultado dessa imagem mental através de uma fala, de um gesto, de um objeto, e através como linguagem, né? Então, cultura como uma rede de significados que, sendo organizado de uma maneira específica, se organiza enquanto linguagem, que também é uma maneira sistêmica de se organizar significados, né? E a arte dentro disso tudo. Nas próximas aulas a gente vai ver o conceito de arte como linguagem, né? Ou seja, a maneira pela qual determinada coisa é produzida, ou o processo criativo, que a Maria Vitória falou, pode ser sistematizado, não é? Pode ser compreendido. A forma que nós interagimos com uma determinada performance, que tem um determinado gesto, também pode ser compreendido. Então, significa que há um âmbito comunicativo entre essas obras e nós, né? Então, há um âmbito de uma narrativa específica de um teatro, de uma obra, de uma música, né? Então, a arte, enquanto subproduto das nossas ações humanas, ela vem como uma manifestação específica de significados de uma determinada cultura. Falando de novo, a arte, o objeto que a gente chama de arte, ela é subproduto das manifestações de significação de uma determinada cultura, não é? Por isso que a arte do Egito Antigo, ou os objetos que nós entendemos enquanto artísticos do Egito Antigo, é completamente diferente dos objetos de natureza artística da China contemporânea, né? Porque o contexto de produção, a técnica produtiva, a reflexão
sobre a realidade, enfim, o jeito que um chinês pensa o mundo e o jeito que um egípcio antigo pensa o mundo são diferentes, né? O processo de reflexão, a complexidade do pensamento é paralelo. Mas o resultado dessa ação, ou seja, um chinês escolhe tecer um fio daqui até aqui, estabelecendo um significado, né? Imaginemos. E o egípcio de uma outra maneira, completamente diferente dele, né? E a arte vai estar inserida nisso. Então, especificamente, a arte é culturalmente específica, olha só que interessante, né? A gente consegue, talvez, determinar qual arte e qual cultura produziu aquela expressão, né? Vocês já viram aquele prato feito do Discovery Channel? Aí os caras falam, isso daqui é um vaso da cultura Ming. Aí o cara fala assim, não, isso daqui é a maior reprodução, não tem nada a ver, não. Isso daqui eu comprei no Paraguai, né? Por que ele sabe disso? Porque o indivíduo, parece ser estúpido isso, mas o indivíduo, ele consegue detectar esses indícios da cultura que produziu aquilo, através dos sinais específicos daquele pensamento sobre o mundo, não é? Até agora tudo certo, gente? Sim. Tudo certo. Beleza, então. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Deixa eu só projetar aqui. O próximo passo agora... Vamos ver se já está indo. O próximo passo agora é nos observarmos enquanto agentes criativos e agentes produtores de cultura, né? Não necessariamente um artista tem que fazer cultura, né? Ou essa classificação, essa categoria sócio-histórica que a gente chama de artista, né? Mas nós, indivíduos comuns, né? Todo mundo é produtor de cultura. A partir do momento que você escolhe ou você emprega um jeito específico de falar, ou se você entende um comportamento específico de uma maneira específica, por exemplo, alguém está jogando futebol. Jogar futebol também é cultura. Por que jogar futebol também é cultura? Porque todos aqueles movimentos passam de um conhecimento específico e cultural, né? O brasileiro tem um jeito de jogar futebol, o português tem outro jeito de jogar futebol, o argentino tem outro jeito de jogar futebol, assim como o brasileiro tem uma culinária, e essa culinária não é unificada. O pessoal do norte adora comer um peixe, né? O pessoal do norte do Brasil tem outro tipo de alimentação completamente diferente do pessoal do sul, né? Do Brasil, né? Então, todos esses fatores, esse lidar cotidiano com as coisas, esse conectar e desconectar, estabelecer relação e não estabelecer relação, escolher algo ou não escolher algo, é o que determina esse processo contínuo de fazer cultura. Por isso que cultura é móvel, por isso que cultura é dinâmica, por isso que de geração em geração novos pensamentos, novas tendências, novas formas de entender o mundo ocorrem, né? Imagina se todo mundo pensasse da mesma forma o tempo inteiro, né? Seria uma estagnação pura, absoluta. Não haveria diferença. Não haveria alguém para conectar uma coisa com a outra e trazer uma proposta completamente nova, inovativa, né? Então, depois a gente entender cultura como essa ação de relacionar e correlacionar, dar sentido, contextualizar, descontextualizar, né? Depois a gente entender cultura como isso, a gente tem que nos observarmos, né? Todos nós, nos observarmos enquanto agentes inseridos dentro de um conjunto de cultura específico, né? Agora, se você está tocando violão, ou se você está cozinhando, ou se você está conversando com seu amigo ou com sua mãe, né? Saiba que você está acionando todo um conjunto, toda uma teia que você está percorrendo, toda essa teia que é o seu escopo, o seu contexto cultural, não é? Isso é interessante porque significa que vocês podem produzir arte, não é? Significa que quem está tocando um violão, quem está desenhando, por exemplo, salvo engano, acho que foi a Clara que falou, pode se portar como um artista, sim, não é? Vocês têm a prerrogativa de trabalhar de forma artística a partir do momento que vocês querem lidar com um desses fios ou com um emaranhado desses fios da sua cultura, que é a expressão artística, né? Vocês querem organizar de uma forma específica, uma forma intencional, né? Para não ficar muito específico, mas vocês têm uma intencionalidade ali por trás
da forma de desenhar, de cantar, né? De atuar, de se gesticular, de se comportar com o outro. Né? Então, não há uma definição específica de um grupo que é detentor do saber artístico, muito menos há uma definição específica de um grupo ou de indivíduos que conseguem realizar arte e outros indivíduos que não conseguem realizar arte, né? Uma vez que todos nós estamos aptos, né? Desde que tenhamos o desejo e a intencionalidade, todos nós estamos aptos a trabalhar culturalmente e artisticamente, não é? Nisso, gente. Opa, peraí. Nisso, quando a gente olha todas essas expressões, né? Um quadro modernista brasileiro, um Banksy, uma escultura indiana, hindu, uma escultura grega, um manuscrito medieval, né, uma obra de abstracionismo geométrico, né, uma obra viking, uma obra indígena, uma obra islâmica. Né? Tudo isso são subprodutos da maneira como esses povos, sejam eles presentes, né, viventes hoje no tempo vivido, nosso contemporâneo, ou sejam eles não existentes mais, né, habitando ali o território histórico, o território do passado, né? Isso é a maneira como esses povos entendem o mundo, né? Então, isso são indícios, são elementos que expressam a compreensão cultural do mundo, né? Então, quando a gente pega uma escultura hindu religiosa, né? Por exemplo, essa escultura, salvo engano, de Shiva, né? Isso demonstra como o hindu entende a religiosidade do mundo. Da mesma forma que a gente pega que é esse dragão aqui embaixo, no canto bem embaixo no canto inferior, né? É uma maneira como uma cultura viking observa a realidade. E é completamente diferente, né? E por ser diferente não significa que uma é boa, avançada, e outra é ruim, primitiva, não é? Não, significa que cada um teve uma solução específica para entender o mundo, não é? Da mesma forma que essa arte modernista brasileira, ali no canto esquerdo superior, é completamente diferente de uma iluminura de um texto medieval, de um pergaminho medieval, que é do canto direito superior, né? Isso significa que o medieval é mais atrasado que o modernista, ali do início do século XX? Não, significa que são soluções e entendimentos do mundo completamente diferentes. Para isso, a gente tem que entrar em outro aspecto, que é o aspecto interpretativo, que é a gente saber ler esses sinais, entender esses sinais e ver por trás, né, dessa imagem imediata, que é a imagem que a gente acessa, de um quadro, de uma pintura, de um canto, não é? Ou de uma peça de teatro. Para isso, a gente vai ler um texto chamado Arte e Cultura, né, que eu tento elaborar um pouquinho mais esse conceito de cultura como nó, cultura como uma teia, cultura como uma rede dessas teias, né, de significados, através de uma metáfora de uma costureira, né? Vocês vão ler esse texto para a próxima aula, nós vamos discutir esse texto na próxima aula, para a gente já pensar o seguinte. Deixa eu voltar aqui para nós, para a gente pensar o seguinte. Nós vivemos uma determinada cultura, né, cada qual na sua micro bolha de vivência cultural, mas todos nós fazemos parte de uma grande, que é brasileira, né? Todos nós agenciamos, né, ou escolhemos a maneira como a gente quer botar os nossos significados. Por exemplo, eu estou falando de um jeito específico, eu poderia falar de um jeito completamente diferente, né? Eu poderia falar não num local de professor e falando com alunos, né? Mas eu poderia falar, imagine que eu sou, sei lá, eu sou um sambista, né? Eu teria outro tipo de linguagem que eu ia entregar, né? Não que eu não goste de samba, eu adoro samba, mas eu não sou sambista, né? Seria outra linguagem, outra maneira como eu estou agenciando. Então a gente escolhe as coisas que a gente bota, né? Todos nós temos essa prerrogativa de escolher e tecer significados. Tecer significados, escolher isso, essa intencionalidade, só esperar o caminhão passar, gente.
Essa intencionalidade e o resultado dessa intencionalidade é o que a gente chama de cultura. E analisar essa cultura é o que a gente chama de interpretação, né? Então, interpretar culturas, ler objetos, ler, enfim, quadros ou esculturas ou peças de música, ou ler um prato de uma feijoada. Já pensaram em ler uma feijoada? De onde que vem a farofa? Né? E essas carnes específicas. Então, você está lendo, interpretando aquilo. Porque aquilo são objetos daquela cultura específica, né? Seja ela brasileira, indiana, seja ela a marroquina, né? Alguma dúvida até agora, gente? Não. Não? Então, pessoal, semana que vem a gente vai ler esse texto, vou botar lá no Cigarro, que é Arte e Cultura, tá? Onde eu desenvolvo um pouco mais esse conceito da costureira, né? Nós, como indivíduos que tecemos esses significados. O material que a gente utiliza depende da cultura, então se a costureira tem muito fio preto, ou tem muito fio azul, ou tem muito fio amarelo, o resultado do bordado dela vai ser diferente, né? Assim como se for uma costureira da Letônia e uma costureira boliviana, vai ser também um resultado completamente diferente. Onde ela vai acessar essas imagens para reproduzir aquele tecido também vai ser diferente, né? Então, leiam esse texto, tá? Eu sei que é um conceito um pouco abstrato, tá? Se alguém que tiver alguma dúvida, eu acho que eu vou postar o texto do Clifford Geertz, vou tentar achar um texto mais palatável dele, para botar para vocês, tá? Tem um vídeo muito legal também no canal da Rede Escola, que eu vou botar, que é um professor de sociologia também falando de cultura. E tentem agora pensar que esse engajamento que vocês foram convidados a ter na última aula, né, é se portar sensivelmente com o mundo, né, vocês estão se portando sensivelmente com a cultura do seu local, né, com a cultura à sua volta. Né, e vocês leem isso, né, isso pode ser, né, você pode se encantar com aquilo. Né. Então, esse é um dos primeiros passos para o nosso ano letivo, para a gente ver os conceitos. A gente já viu que arte é relacional, que arte é dinâmico e arte é plural, então não há um conceito só de arte. Agora a gente viu que cultura não é especificamente algo inacessível ou específico para um determinado grupo de pessoas tidas como artistas, mas assim para todo mundo, né? Próximo passo é a gente fazer perguntas fundamentais, né? Como que eu determino para mim se aquilo é ou não é uma arte? Será que existem perguntas fundamentais? Como que está o entendimento seu sobre por exemplo, você está andando na rua, se depara com um grafite, foi arrebatado por aquele grafite e falou assim, nossa, doido. Né? Aquilo ali te deu um engajamento. Será que eu posso, olha, me chamou a atenção. O processo criativo daquilo, muito doido com o jeito que a pessoa fez isso, me levou a refletir tal coisa. O processo criativo também é legal. Eu não gostei muito daquilo ali, não, mas eu tô achando que isso aqui massa. Olha, o gosto não é critério. E tem um grupo de grafiteiros que valida aquilo como arte, então talvez aquilo que você esteja encarando seja um objeto artístico, né? Então na próxima aula a gente vai pensar arte e cultura. Já pensamos a arte, ouvimos a cultura, vamos pensar arte e cultura, para depois a gente pensar nas perguntas fundamentais que devemos fazer se a gente quer saber se um objeto tem uma natureza artística ou não, tá bom? Tudo certo, meus queridos? Tudo certo. Professor, Oi. lá no CIGA, no dia 21/6, está falando que vai ter uma avaliação de artes? Quem falou? É a Fernanda. Ô, Isso. Fernanda, o CIGA tem aquela questão de ser... ele é muito burocrático, né? É um sistema muito bem pensado, tem suas limitações, claro, tem seus pontos positivos, mas ele é muito burocrático. Então, tem que adicionar uma avaliação lá para ele conseguir gerar para mim um plano de curso para vocês terem acesso, né? Para eu conseguir botar lá o plano de curso para vocês seguirem, né? As avaliações, elas sempre vão ser informadas com antecedência por mim, que nem foi a da última, né? Da aula passada, que foi a do questionário, com avaliação de 3 pontos, né? Vocês têm um tempo para realizar essa avaliação, a gente sempre conversa, aviso, bota tarefa. Então, essas datas ali, você desconsidera, vocês podem desconsiderar, tá?
Vocês só vão considerar as avaliações que já está no nosso cronograma, que foi apresentado lá na primeira aula, né? Já fizemos a primeira, que foi o Google Forms, a segunda, que foi a Raíssa Pina, a terceira, que a gente vai pensar nas perguntas fundamentais, que não é para semana que vem vamos abordar ela, tá? Então desconsidera esses avisos de avaliação, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguma coisa, gente? Não tudo supimpa? Tá tudo legal, então?